Politizaram até uma luta de boxe. E adivinha quem foi? Quem foi? Quem foi? Fique até o final para assistir. Eu sou o Diego Pogetti, esse é mais um vídeo do canal e dessa vez num tema diferente, onde eu pretendo vir aqui mais ou menos uma vez por semana, além das análises políticas que faço, políticas, geopolíticas e econômicas, também pretendo vir aqui mais ou menos uma vez por semana, falar de algum outro assunto, opinando para vocês, linkando muitas vezes com a política também, mas voltado para a análise de algum outro grande evento que esteja acontecendo no mundo, como isso pode impactar na política, às vezes algumas questões sobre comportamento humano, a área na qual eu já trabalhei e ajudei muita gente também. E hoje vamos falar sobre esse assunto que nada tem a ver com a política e conseguiram politizar. Então tá aí uma ótima forma de começar esse novo quadro aqui no canal também. Já vou pedir para vocês que curtam e se inscrevam no canal, deixem o like e digam depois, através dos comentários, o que vocês acham sobre esse assunto. Olha só, ontem um post meu viralizou bastante no Twitter, porque eu fiz um comentário, né, sobre o que eu achei da luta. E antes de falar na questão política, acredito que muita gente aqui assistiu, e eu fiz um comentário rápido sobre 4 tópicos e acabou viralizando bastante. A minha análise da luta do Vanderlei com o Popó é assim, ela não precisa ser uma análise de nenhum especialista em boxe, basta que as pessoas estejam olhando claramente a realidade e as imagens para observar o que aconteceu, e mesmo assim eu me surpreendi, embora não sejam tantas pessoas assim, mas tem gente que consegue brigar com a imagem, brigar com a realidade. E a gente sabe que, ou para quem não assistiu também, o Vanderlei Silva foi desclassificado, né, foi desqualificado da luta, porque ele usou 2 ou 3 golpes ilegais. Né? O Vanderlei Silva sempre foi um lutador de MMA, ele veio do kickboxing, então sempre foi muito acostumado a lidar com cotovelada, ajoelhada, e ele deu 2 ou 3 cabeçadas do Popó, obviamente isso não está nas regras do MMA hoje também, e então isso ele foi penalizado 2 vezes, né? Perdeu um ponto depois de cada cabeçada, e na terceira a luta foi interrompida, ele foi desqualificado e deram a vitória para o Popó. Até aí não cabe discussão nenhuma, porque é óbvio que se usa um golpe ilegal numa luta, perde-se ponto até que o juiz entenda que deva ser desqualificado o atleta que está cometendo isso. Ponto. Então assim, isso, foi um golpe legal, pode ter sido um golpe abaixo da linha de cintura, uma cabeçada, não importa. Desqualificou, foi derrotado de maneira justa, tá tudo certo. Agora, nada justifica, principalmente no ambiente profissional, o Vanderlei Silva profissional há décadas, o Popó profissional há décadas. Nada justifica num ambiente profissional que, ao final de uma luta, não importa se ela tenha terminado com nocaute, com finalização, por pontos ou com desqualificação por golpes ilegais, nada justifica que vá virar o caos generalizado que virou depois. E aí, muita gente não prestou atenção, porque óbvio aconteceu rápido na transmissão da Globo. Eu até não vou poder colocar o vídeo, mas vou colocar as imagens aqui, onde a gente observa tranquilamente que a turma do Popó, e esse foi o meu segundo comentário do tópico do post. O primeiro eu botei: os golpes ilegais do Vanderlei justificam a desqualificação da luta, mas jamais justificam o que aconteceu depois. Então não é porque ele deu um golpe ilegal que tem que acontecer aquele caos. E aí, no item 2, eu vou colocar a imagem aqui, a turma do Popó iniciou o conflito, especialmente o velho calvo. Ponto. Ele deveria perder a vitória, ou seja, o Popó, obviamente. Se vocês observarem, a turma do Popó invade o ringue muito antes da turma do Vanderlei entrar. O Popó é dado como vitorioso, ele vai no corner comemorar, a turma do Popó passa pelo Popó, ela invade o ringue, vai até a metade do ringue já, apontando para a turma do Vanderlei e provocando, né, tipo, querendo incitar alguma forma de conflito ali que era bastante clara. E aí tem a imagem desse calvo cabeludo, porque o cara, né, é calvo em cima, mas tem o cabelo comprido ali atrás. Ele é o primeiro, ele entra apontando. E então assim, eles claramente iniciaram uma provocação ali, porque era só ter ido comemorar com o Popó, né? Ganharam do cara, beleza, não importa como é que foi a vitória, vão comemorar. Aí deu o que deu. Aí eu falei, covardia absurda o que aconteceu com o Vanderlei, no terceiro item, né? Porque o Vanderlei Silva tomou um soco na nuca,
e depois um soco na cara, onde ele estava ali tentando apartar a briga, ele estava bem zonzo, ele estava cansado, e aí fechou aquela briga generalizada lá, que na real foi em cenas de cinema. Quem não gosta de ver um evento terminar com cenas lamentáveis não entendeu nada ainda. Mas assim, a questão é, cara, tem coisas que são justas, tem coisas que não são justificáveis de forma alguma, entendeu? Então, aí a galera começou a discutir quem que iniciou a briga primeiro, quem que brigou primeiro. Eu falei, cara, porque o filho do Vanderlei teria dado o primeiro soco, ele era o cara que tava de jaqueta preta. Primeiro, aí eu recortei as imagens e mostrei. A turma do Popó iniciou o conflito, porque a equipe inicia a provocação, vai indo na direção dos caras, até a metade do ringue, ou seja, tá indo pra cima deles, os caras até agora não sabem até onde eles vão andar. Começam a xingar e apontar o dedo. Aí o Popó agiu naquele momento ali corretamente e foi separar um cara da equipe dele, que estava apontando o dedo, eu vou botando as imagens aqui pra vocês, estava apontando o dedo na cara do filho do Vanderlei. Aí o Popó vai separar, tá naquele empurra-empurra, o filho do Vanderlei vai no empurra-empurra, né? Vai revidar aquilo ali e surge um chute. E além de surgir o chute, outra coisa que eu vi antes até mesmo do chute, acredito que deve ter acontecido assim, os dois ao mesmo tempo, esse velho calvo, ele dá um soco no filho do Vanderlei. Tá ali a imagem clara dele com a mão fechada no nariz do filho do Vanderlei, o que é bem claro. E depois eu vou colocar junto aí a imagem do chute que a equipe do Vanderlei destacou. Então assim, eles iniciaram a agressão. Repara que enquanto tá dando, o velho calvo ali tá dando soco na cara do filho do Vanderlei, o Vanderlei tá parado ali com uma cara de tipo, o que tá acontecendo? E o Werdum tá segurando o Vanderlei. E antes mesmo de segurar o Vanderlei, antes deles chegarem próximos da equipe do Werdum, o próprio do Vanderlei, o próprio Werdum, quando entra no ringue, já estende a mão dizendo assim, tipo, vamos parar por aí. Então é óbvio que a provocação e as agressões começaram por parte da equipe do Popó, aí depois fechou o pau generalizado, começaram a revidar, virou aquele bolo, cenas lamentáveis que a gente gosta de assistir, mas a gente também não pode colocar a culpa nas pessoas erradas, né? Todo mundo tá errado porque fechou um pau ali, beleza, nada justifica, agora não dá para querer dizer que a turma do Vanderlei que começou isso. O que aconteceu na luta foi uma coisa e o pós-luta foi outra completamente diferente. Então, e aí no quarto item eu botei, o Werdum tava de boa, depois foi obrigado a defender o time, porque vazou um vídeo também do Werdum indo pra cima de vários caras, e é claro que no início ele tava dizendo, não queria brigar, é bem claro, os gestos, o comportamento dele, corporal, é bem claro sobre isso. E aí, meus amigos, feita a análise, que eu acredito que assim, com as imagens não vai ter o que discordar, tá? A imagem ali, aí tem que brigar com a realidade, brigar com a imagem. Aí o que me surpreendeu, e, né, obviamente, as pessoas conseguiram politizar, apesar do Popó também ter apoiado o Bolsonaro, porque a gente sabe que o meio do esporte, normalmente, principalmente futebol, lutas, as pessoas normalmente tendem a ser de direitas por uma questão óbvia. E depois eu venho fazer um vídeo só sobre isso, com uma análise sobre questões de psicologia e tudo mais. Então o Popó também apoiou o Bolsonaro. E aí eu tava pensando, como é que vão conseguir politizar? Aí vejam isso. Tem um print aqui, e eu falei, cara, olha que loucura. E aí fica claro, né? Quem é o lado que só tá se preocupado em, de fato, assim, em ver os outros se fuder e tudo mais. Eu vou deixar o print da imagem aqui. Aqui o vídeo do maluco dando porrada no Vanderlei outras vezes. Estão falando que foi o filho do Popó. Um bolsonarista de carteirinha apanhando de um gay deixaria tudo mais poético, confesso. Aí estão dizendo, o filho do Popó, um bolsonarista de carteirinha, né? Já tá errado aí, parece que ele tá falando do filho do Popó que é bolsonarista, não. Aí tá falando do filho do Popó que seria gay, e aí deixaria tudo mais poético. Ou seja, o que tem a ver o filho do Popó ser gay com o Vanderlei ser bolsonarista? Ou seja, percebam que tá claro aí qual que é o espectro político desse cara. Tipo, e por que o filho do Popó, se ele é gay, se ele é hétero, não interessa se ele for gay, por que ele não pode ser bolsonarista? Tipo, então, olha o nível das pessoas. O cara lá tomou um golpe covarde, apagado no chão. Depois, tiveram que dar o ponto nos olhos dele e tudo mais. E o cara simplesmente, tipo, comemorando. Dane-se, o cara é bolsonarista. Logo, todo bolsonarista merece apanhar. Aí outro print aqui.
O bolsonarista se F duas vezes, na luta e fora dela. Não aceitaram a derrota, partiram para cima. Aí, obviamente, já expliquei que não foi assim. 10 pontos na fuça e 4 horas em observação. O que esperar de um bolsonarista? Cara, de novo, sempre essa galera que é da esquerda e sempre uma galera com fake, né? Tu vê que é normal esquerdista e falta de coragem, esquerdista e covardia são sinônimos. São coisas muito comuns, porque são pessoas que falam na internet, não têm a capacidade de encarar e falar para alguém na frente e sempre atrás de fakes, percebam aí. Sempre atrás de uma foto que não é a cara deles. E aí um outro cara que estava respondendo, olha o nome do nick do cara, Lúcifer. Ele estava respondendo ao Guga Noblar, dizendo, Guga, esses caras do MMA é tudo bolsonarista vagabundo. Esses caras fazem uma luta perigosa, sem vírgula nenhuma ali, o que não faz com civis que não sabem lutar. Sem vírgula de novo, não apoia essa raça, você mesmo já foi ameaçado por eles mesmos. Sei lá o que esse trouxa do Guga Noblar já foi ameaçado por alguém, importa que ele é um trouxa. E olha só, cara, de novo, sempre atrás de um fake, tu percebe que covardia ela está intimamente ligada a comportamento esquerdista, né? Não significa que só esquerdistas são covardes, mas eles sempre demonstram o que eles são claramente, né? Porque tu nunca vai ver num esquerdista a preocupação em encontrar a verdade ou a preocupação em encontrar e ser justo com os fatos. Cara, eu tô aqui, dane-se o Popó, o Vanderlei, de quem que eu gosto, de quem que eu não gosto. Cara, só fui justo com os fatos num comentário que é óbvio. É só olhar a realidade, não tô preocupado em levantar a bandeira, só queria assistir uma luta e queria assistir os caras se enchendo o soco, só isso. Então, assim, aí tu vê a galera da esquerda que não perde uma oportunidade de politizar. Tipo, o bolsonarista, e torcendo pro cara que se ferrou, pro cara que foi pro hospital, poderia ter acontecido algo muito pior, quebrou o nariz, poderia ter deixado o cara cego, teve que tomar pontos aqui, bem próximo do olho, numa atitude covarde, aí tô cagando se o filho do Popó é bolsonarista, se ele é lulista, se ele é viado, o que ele é. Eu sei que ele foi um covarde, ele demonstrou ser um covarde, porque ele vai dar um soco na nuca do Vanderlei. O Vanderlei que estava cansado, aí ele vai dar soco na nuca do cara. Ainda bem que depois nós temos essa imagem aqui, ó, Absolute Cinema, do Verdun enchendo a cara do filho do Popó num foguetaço maravilhoso. E aí tá feita a justiça. Cara, briga é assim. Cara, fechou o pau ali, resolve ali. Pauleira, não deu um soco na nuca, o outro cara vai te dar um soco na cara. Meu, acabou ali, deu. Já era. Resolveu. Os homens resolvem as coisas assim. Depois sai dali, ninguém precisa escalar mais nada, mas foi sujeira e o Verdun, pelo menos, ali na hora mesmo, conseguiu fazer um pouco de justiça com essa covardia que foi cometida contra o Vanderlei. Então, aí eu fiz esse comentário, o post viralizou, passou de 200 mil views até agora, em menos de 15 horas. Cara, tem gente que, além de demonstrar que é claramente covarde e é endossando esse comportamento, conseguiu politizar uma luta. É completamente absurdo, a gente sabe que, como eu já falei aqui, a gente tem visto tudo que tem acontecido por parte dessas pessoas de esquerda, que toda vez que surge um comportamento de alguém da direita que está sofrendo uma injustiça, seja agora uma agressão, seja mesmo o Charlie Kirk, que sofreu, né, um tiro e faleceu, seja a facada que o Bolsonaro levou, o tiro que o Trump levou, eles sempre demonstram quem eles são verdadeiramente. Todo esquerdista é uma pessoa covarde, uma pessoa fraca, uma pessoa suja, que não tem coragem nem de debater, nem de enfrentar fisicamente, mas sempre que puder apoiará aquele que for acabar com a vida do seu opositor, que for agredi-lo de forma covarde, e o esquerdista estará sempre apoiando esse tipo de atitude, sempre numa briga disparelha, e eles vão demonstrar a verdadeira essência, que eles são podres, sujos, covardes e fracos, que se escondem atrás de fakes, que se passam na rua, não vão ter coragem jamais de falar isso na frente de uma pessoa, porque é muito óbvio, né, que isso até tem estudos também, eu vou trazer depois nesse outro vídeo, que todo esquerdista, homem, ele não tem testosterona, né, é um homem quase eunuco,
com uma testosterona muito abaixo, que faz com que ele torne-se covarde, e à medida que tu aumenta a testosterona desse homem, ou seja, tu só faz esse homem voltar a ser homem, ele começa a acordar para a realidade e ter comportamentos e pensamentos de direita, porque esse cara começa a cair na realidade e começa a ser mais justo, inclusive, porque ele começa a ter mais força. E a partir do momento em que tu começa a ser uma pessoa forte e tu tem senso de justiça, tu nunca vai usar isso para te prevalecer. Tu vai usar isso para defender, para fazer o bem, para defender os mais vulneráveis. Então tu começa a te comportar como um homem de fato. Como esquerdista, homem não é homem de verdade, sequer tem testosterona. O modo de agir deles é sempre através de covardia e, se possível, se escondendo. Então, essa era a minha análise sobre a luta em si. Fiquei abismado que conseguiram politizar a parada. Depois disseram ali que talvez o filho do Popó, que é gay, seria médico, não seria esse. Não interessa. Os caras conseguiram politizar e é sempre o mesmo lado. É sempre o esquerdista comemorando uma agressão contra alguém de direita e sempre um esquerdista comemorando uma covardia. Goste ou não, é sempre assim que a gente tem visto, e por isso que vocês não podem tolerar isso, não podem achar isso normal e não podem respeitar essas pessoas. Esquerdista, dessa maneira que se comporta assim, não tem que ser respeitado num debate. Eles têm que ser confrontados. Este foi mais um vídeo, deixa aqui o comentário o que vocês acharam sobre essa análise, o que vocês acharam da luta, se vocês gostaram da treta, se vocês não gostaram, se foi injusto, se vocês viram as imagens e ainda assim acham que não foi dessa forma que aconteceu. Deixa o like, deixa aqui nos comentários e até mais.